Hey, yo, what's up guys? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com você qual é a diferença entre adquirir um idioma e estudar um idioma. Bom, se você tem desejo de aprender uma segunda ou terceira língua, o método que você decidir utilizar é fundamental, pois isso vai refletir no seu resultado final do aprendizado do idioma. Então, com base nisso, eu quero falar para você qual é a diferença entre você adquirir um idioma e de você estudar um idioma. A aquisição de idiomas significa que você vai, de forma inconsciente, absorver a língua, né? Ou seja, você adquire a língua de uma forma natural. E como é que isso acontece? Isso acontece através do Comprehensible Input. Então, Comprehensible Input são informações, né, que nós, quando éramos bebês, captávamos através dos nossos sentidos, né? Principalmente da nossa visão e da nossa audição. Ou seja, você estava captando informação visual e auditiva e ao longo do tempo o seu cérebro começa a fazer associações com essas informações, né? Então essa é uma forma natural de você aprender a língua, onde você não tem exposição a regras gramaticais ou até mesmo tradução. Um exemplo disso seria, por exemplo, quando você aprendeu a falar au au, né? Quando você era criança. Então isso aconteceu porque o seu cérebro fez uma associação. Você via um cachorro correndo e ao mesmo tempo você estava ouvindo as pessoas falando au au, né? Ou até mesmo eles instruíam você, olha o au au, Léo, olha o au au. Então eu associava, né, a imagem, aquilo que eu estava vendo, com a minha audição. Então isso é uma forma, né, de você estar adquirindo o idioma. E a grande diferença desse método é que você será capaz de se comunicar de uma forma natural, de uma forma espontânea, né? Sem precisar ficar traduzindo a todo momento na sua cabeça ou pensando em termos de regras gramaticais. Bom, e aí nós temos o método tradicional de aprendizado de idiomas, que é o mais conhecido e utilizado, infelizmente. O método tradicional é quando a pessoa vai aprender o seu segundo idioma e ela é exposta às regras gramaticais, né? Então, conscientemente, né, você aprende e memoriza as regras do idioma e, de certa forma, né, você é esperado de ser capaz de aplicar isso no momento que você for se comunicar. Então isso é o que a gente faz nas salas de aulas, né? A gente vai aprender uma nova língua, então a gente utiliza traduções para a gente saber o que significa cada palavra, a gente aprende, né, a discernir o que é um verbo, o que é um substantivo, né, o que é adjetivo, a gente memoriza regras gramaticais, faz conjugações de verbos e depois de alguma forma tenta aplicar isso na hora de comunicar. Porém, isso é extremamente difícil de você fazer em real time, né, em tempo real. Então imagina você em uma conversa, né, onde em média a gente fala 150 palavras por minuto. Imagina você tentar analisar, né, essa quantidade de palavras, você tentar processar essa informação, aplicar as regras gramaticais, traduzir na sua cabeça, né, de forma simultânea. Então isso acaba te deixando nervoso, é aí que vem os brancos, as pessoas esquecem, né, e tem muita dificuldade em se comunicar de uma forma natural e com fluência. Então esse método mais tradicional ele acaba sendo um pouco prejudicial nesse sentido, né, para quem tem o objetivo de querer se comunicar de uma forma espontânea, de uma forma natural, né, e ter aí uma melhor fluência. Então o método tradicional ele funciona bem para provas, por exemplo, né, quando você vai fazer uma prova onde você tem tempo para absorver a informação, entender a informação e aí sim aplicar, né, as regras e tentar lembrar tudo que você aprendeu, conseguir interpretar aquela informação. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência com o aprendizado de idiomas utilizando esse método, né, de Language Acquisition, porque atualmente eu sou fluente em inglês e recentemente eu decidi aprender a língua chinesa, né, eu decidi aprender o mandarim e novamente eu optei pelo método de aquisição da língua, ou seja, eu quero seguir o modelo natural de aprendizagem da língua chinesa. Bom, e o porquê disso? Porque eu quero desenvolver a língua chinesa de uma forma semelhante que um bebê lá na China desenvolve a língua, né? Eu quero ser capaz de pensar em chinês, eu quero falar chinês com naturalidade e não quero estar a todo momento pensando, né, em regras gramaticais ou traduzindo para o português, traduzindo para o inglês. Então isso significa que desde que eu comecei a estudar o mandarim, eu estudo zero de gramática, eu não faço conjugações
conjugações de verbos com instruções explícitas, sabe, para identificar o que é presente, passado, futuro, presente contínuo. Não tenho exercícios de gramáticas e não tento decorar, né, o que é advérbio, o que é substantivo, o que é pronome e tudo mais. Eu utilizo apenas o recurso de Comprehensible Input, ou seja, áudio, imagens e vídeo, né, onde eu me exponho a conteúdos em chinês e eu aplico então o Comprehensible Input, ou seja, eu tentar criar associações utilizando a visão e também utilizando a audição. E agora você deve estar se perguntando, né, mas Léo, e aí, a gramática? A gramática é importante. Né? E quando você faz um erro, como é que funciona o processo de correção? Bom, e a verdade é que eu estou sim aprendendo a gramática, só que eu estou aprendendo a gramática de uma forma inconsciente. Ou seja, isso colocado na prática, né, vamos supor que eu cometo um erro gramatical, né, numa sentença em chinês que eu estou tentando falar, então o meu instrutor ou o meu colega, o meu professor, né, ele vai pedir para eu repetir essa frase na forma correta. Então, pensando em português, né, se eu falasse, por exemplo, ontem eu jogar bola na escola com meus amigos, então o meu instrutor iria me corrigir. Ontem eu joguei bola na escola com os meus amigos. E assim por diante, né? Então a correção, né, a forma que eu vou interpretando os meus erros e adquirindo a gramática de forma inconsciente será através de correção da fala. E esse método é muito, muito poderoso, ok? Eu tenho postado alguns vídeos aqui nesse canal sobre o meu progresso do mandarim aplicando exatamente este modelo de aprendizagem, o que para mim tem sido assim bem satisfatório, né? Eu estou bem satisfeito com os meus resultados até esse presente momento, embora eu tenha muito ainda que aprender e muito que desenvolver. Bom, e eu também não sou o primeiro, né, a utilizar esse método do Natural Approach. Tem um cara que eu me inspiro muito e ele aprendeu árabe em 1 ano utilizando o método natural de aprendizagem, ou seja, Comprehensible Input. E, inclusive, já foram feitos, né, alguns testes comparando o modelo natural de aprendizagem de idioma, né, adquirir uma língua, com os modelos tradicionais de aprendizado. Inclusive tem um estudo que foi feito pela doutora Beniko Masson, onde ela pegou 2 grupos de alunos, né, e o primeiro grupo ela utilizou apenas Comprehensible Input, utilizando Storytelling, e o segundo grupo ela utilizou o método tradicional de aprendizagem, ou seja, exposição explícita gramática. E depois de 5 semanas de estudo, ela então testou, né, esses 2 grupos para ver quantas palavras cada grupo iria lembrar. E o resultado foi que o grupo de alunos que utilizou o método tradicional, eles foram capazes de relembrar 36% do que eles tinham aprendido. E por outro lado, o grupo que seguiu, né, o modelo do Comprehensible Input foram capazes de se lembrar de 76% do vocabulário. Você vê que a diferença de retenção de informação é gritante. E quando eu trago isso para o meu aprendizado do mandarim também, aplicando esse método, eu sinto que eu consigo me lembrar muito mais das palavras facilmente, eu consigo criar sentenças, né, em chinês sem precisar pensar em português, inglês ou em regras gramaticais. Então esse método ele é muito, muito poderoso, tem um diferencial de resultados aí gritante em relação ao método tradicional. Então se você quer adquirir uma segunda ou um terceiro idioma e você já está cansado do modelo tradicional de aprendizado, você agora pode então decidir ter uma experiência com o Comprehensible Input, ou seja, você aprender de uma forma natural, da mesma forma que nós aprendemos português. E aí dessa forma você será capaz de se comunicar com fluência, com confiança e com naturalidade na sua fala. Bom, então por hoje é isso. Essa é basicamente a diferença entre adquirir um idioma e de você estudar um idioma, ok? E se você gostou desse vídeo, dessa informação, deixe o seu like, se inscreva no canal se você tem interesse em receber mais conteúdo sobre aprendizado de idiomas e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que está querendo aprender aí um idioma, ok? Thank you very much for watching this video and I'll see you next time!